Seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil com o professor Alderivo. Nesta aula, nós vamos estudar sobre raiz quadrada exata de números inteiros. Vamos lá? Raiz quadrada exata de números inteiros. Nós utilizamos o símbolo chamado radical para representar a raiz quadrada exata, de maneira que, quando encontramos um radical com um número em seu interior, como nos exemplos abaixo, nós lemos raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 289. Vamos calcular a raiz quadrada destes números. Mas antes, nós precisamos saber o que é a raiz quadrada. A raiz quadrada exata de um número inteiro é o número inteiro positivo que elevado ao quadrado é igual ao número dado. Sendo assim, a raiz quadrada de 25 é um número positivo que elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado por ele mesmo é igual a 25. Qual é este número? Pensando, nós chegamos facilmente à conclusão de que a raiz quadrada do 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 5 vezes ele mesmo. 5 vezes ele mesmo. 5 vezes 5 é igual a 25. Correto? Vamos calcular agora a raiz quadrada de 289. 289 é um número maior e geralmente nós não conseguimos determinar a raiz quadrada de uma maneira tão fácil como nós determinamos a raiz quadrada de 25. Mas nós podemos encontrar a raiz quadrada do 289 fazendo tentativas. Nós escolhemos um número, elevamos esse número ao quadrado. Se o resultado não for igual a 289, nós escolhemos outro número e assim por diante, até obtermos o resultado 289 e determinarmos a sua raiz. Então, vamos por tentativa. A raiz quadrada de 289. Será que este número é 13? Vamos verificar. 13 ao quadrado é igual a 13 vezes ele mesmo. 13 vezes 13, temos que fazer a conta para descobrir o resultado. 13 vezes 13. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 1 é igual a 3. 1 vezes 3 igual a 3. 1 vezes 1 igual a 1. 9. 3 mais 3, 6. E abaixamos o 1. 13 vezes 13 é igual a 169. Logo, a raiz quadrada de 289 não pode ser o número 13. Vamos, então, tentar um número maior. Já que 13 ao quadrado é igual a 169, vamos tentar agora 19. Vamos elevar 19 ao quadrado. 19 ao quadrado é igual a 19 vezes ele mesmo. 19 vezes 19, vamos fazer a conta para descobrirmos o resultado. 19 vezes 19. 9 vezes 9 é igual a 81, vão 8. 9 vezes 1, 9, mais 8 é igual a 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Somamos. 1. 7 mais 9, 16. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. 19 vezes 19 é igual a 361.
a raiz quadrada de 289 não pode ser o número 19. Percebemos que 13 ao quadrado foi igual a 169. Já 19 ao quadrado foi igual a 361. Com o 13, o resultado que nós encontramos foi menor do que 289. E com o 19, o resultado que nós encontramos, 361, já é maior do que 289. Podemos concluir com isso que a raiz quadrada de 289 é um número que está entre o 13 e o 19. Vamos tentar por 15. Vamos fazer 15 ao quadrado, que é igual a 15 vezes 15. Vamos fazer a conta para determinarmos o valor. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vamos somar. 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. 15 vezes 15 é igual a 225. 15 também não é a raiz quadrada de 289. Já tentamos por 13, por 19 e por 15. E não encontramos 289 como resposta ainda, mas estamos aproximando. Veja que 15 ao quadrado é igual a 225. Aproximou do 289. Vamos tentar agora por 16, por 17, por 18. Vamos tentar por 17. 17 elevado ao quadrado é igual a 17 vezes ele mesmo. 17 vezes 17. Vamos fazer a conta. 17 vezes 17. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Passamos o traço e vamos somar. 9. 1 mais 7, 8. 1 mais 1, 2. Encontramos 289. 17 vezes 17 é igual a 289. Logo, a raiz quadrada de 289 é igual a 17. Escrevemos na frente a raiz quadrada exata. Correto, pessoal? É desta maneira que nós calculamos a raiz quadrada de um número inteiro. Nós tentamos por um número, tentamos por outro, até encontrarmos o resultado que a gente precisa, correto? Adiante, nós vamos estudar números opostos. Há radicais que representam números opostos, como nos exemplos. Nós temos aqui dois radicais semelhantes, raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 49. Porém, no primeiro radical, o sinal que antecede o radical é positivo. Quando não aparece o sinal, nós sabemos que é positivo. O sinal que antecede o segundo radical é negativo. Por isso, eles representam números opostos. Veja, a raiz quadrada de mais... Veja, vamos determinar o valor. Mais raiz quadrada de 49. Nós obtemos, conservamos o sinal de mais e a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Por quê? Porque 7 elevado ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49, correto? No outro exemplo, conservamos o sinal de menos, que antecede o radical, e da mesma forma determinamos a raiz quadrada de 49, que é 7, como nós vimos no exemplo anterior. Veja que
No primeiro radical, nós obtemos mais 7 como resposta, e no segundo radical, nós obtemos menos 7 como resposta. Por isso, eles representam números opostos. Correto, pessoal? Há também números que não se definem em Z. Z representa o conjunto dos números inteiros, ou seja, números que não se definem no conjunto dos números inteiros. Veja estes exemplos. Nós temos aqui raiz quadrada de 15 e raiz quadrada de um número negativo, de menos 36. Vamos tentar determinar a raiz quadrada exata destes números. A raiz quadrada exata de 15, ou seja, qual o número que é elevado ao quadrado, ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 15. Será que este número é 3? Vamos ver. 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes ele mesmo. 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, a raiz quadrada exata de 15 não é o número 3. Será que é o 4? Vamos ver. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes ele mesmo. 4 vezes 4 é igual a 16. Sendo assim, percebemos que a raiz quadrada de 15 não existe no conjunto dos números inteiros, porque, calculando com o número 3, 3 ao quadrado, nós obtemos 9, que é menor do que 15. E fazendo com 4, nós encontramos 16, que já é maior do que 15. Nós escrevemos que a raiz quadrada de 15 não se define em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros. Veja, raiz quadrada de menos 36. Qual o número que elevado ao quadrado é igual a menos 36? Será que é mais 6? Vamos verificar. Mais 6 elevado ao quadrado é igual a mais 6 vezes ele mesmo. Mais 6 vezes mais 6 é igual a positivo com positivo, positivo. 6 vezes 6, 36. Mais 6 ao quadrado é igual a mais 36. Logo, a raiz quadrada de menos 36 não é mais 6. Será que é menos 6? Vamos verificar. Menos 6 elevado ao quadrado é igual a menos 6 vezes ele mesmo, menos 6. Negativo com negativo dá positivo e 6 vezes 6 é igual a 36. O resultado foi mais 36. Deveria ser menos 36 para ser a raiz quadrada deste número. Logo, a raiz quadrada de menos 36 também não é menos 6. Nós concluímos, então, que não existe a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números inteiros. E nós escrevemos: não se define em Z, ou seja, no conjunto dos números inteiros. Pessoal, não existe a raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números inteiros. Não é só a do menos 36 que não existe, mas a raiz quadrada de qualquer número negativo não existe no conjunto dos números inteiros. Certo? Agora vejam estes números. Eu quero circular aqueles que não se definem no conjunto dos números inteiros. Gostaria que vocês analisassem, pausem o vídeo e observem atentamente cada um destes radicais. Vamos lá? Pronto, pessoal.
Vou circular agora os números que não se definem no conjunto dos números inteiros. Vejam. Raiz quadrada de 20 não se define no conjunto dos números inteiros, porque não tem um número que é elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado por ele mesmo seja igual a 20. Porque 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16. E 5 ao quadrado é igual a 5 vezes ele mesmo, 5 vezes 5 é igual a 25. Logo, não se define a raiz quadrada de 20 no conjunto dos números inteiros. Por isso que nós devemos circular. A raiz quadrada de menos 9 e a raiz quadrada de menos 4, como nós acabamos de estudar, nós aprendemos que não existe, no conjunto dos números inteiros, raiz quadrada de número negativo. Então, raiz quadrada de menos 9 e raiz quadrada de menos 4 não se definem, correto? Agora, a raiz quadrada de 16 se define, é 4, porque 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é igual a 16, e a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado, 9 vezes 9 é igual a 81. Entendido? Vejamos agora. Determine o perímetro dos quadrados cujas áreas estão indicadas nas figuras. Veja, nós temos dois quadrados. A área, que é a região interna, que está pintada de verde, do primeiro quadrado mede 196 centímetros quadrados. E a área do segundo quadrado é igual a 256 centímetros quadrados. A questão nos pede para determinar o perímetro destes quadrados. Perímetro é o contorno da região. E para determinar o perímetro, nós temos que somar a medida dos lados. Esse lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado. Sendo assim, nós temos que descobrir qual é a medida do lado de cada quadrado. Para determinar a medida do lado do quadrado, é simples. Como nós temos a medida da área, nós fazemos raiz quadrada da medida da área. Raiz quadrada de 196. A raiz quadrada é a medida do lado do quadrado. Então, vamos determinar qual número que é elevado ao quadrado, ou seja, que multiplicado por ele mesmo, é igual a 196. Será que este número é 14? Vamos verificar. 14 ao quadrado é igual a 14 vezes 14. Vamos fazer a conta. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Vamos somar. 6. 5 mais 4, 9. Abaixamos o 1. Encontramos 196. Logo, a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Como 14 é a raiz quadrada de 196, este 14 também representa a medida do lado do quadrado. 14 centímetros. Se a área está em centímetro quadrado, a medida do lado vai estar em centímetro. Nós sabemos que o quadrado tem os lados iguais. Se este lado mede 14 centímetros, os outros também medem 14 centímetros, correto? 14, 14, 14, 14. Vamos determinar o perímetro agora. O perímetro vai ser igual a
14 mais 14 mais 14 mais 14. 14 mais 14 mais 14 mais 14, fazendo a conta, nós encontramos 56 como resposta. No caso, vai ser 56 centímetros, correto? Vamos determinar agora o perímetro do segundo quadrado. A área do segundo quadrado mede 256 centímetros quadrados. Vamos fazer esta organização para a gente ter uma melhor organização. Para determinar a medida do lado do quadrado, nós vamos calcular a raiz quadrada da medida da área. Raiz quadrada de 256. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 256? Será que este número é 16? Vamos verificar. 16 ao quadrado é igual a 16 vezes 16. Vamos fazer a conta. 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Passamos o traço e vamos somar. 6, 9 mais 6, 15, vai 1. 1 mais 1, 2. 256. Logo, a raiz quadrada de 256 realmente é 16. Se 16 é a raiz quadrada de 256, que é a medida da área do quadrado, aquele 16 também é a medida do lado, 16 centímetros. Se a área está em centímetro quadrado, a medida do lado também vai ser em centímetro. Se a área estivesse em metro quadrado, a medida do lado seria em metro, e assim por diante. Se este lado mede 16, os outros lados também medem 16. 16, 16, 16, 16. Para calcular o perímetro, nós vamos somar todos esses lados. O perímetro, vou escrever apenas a letra P para representar o perímetro. 16 mais 16 mais 16 mais 16. Fazendo a conta, nós encontramos como resposta 64, no caso, 64 centímetros, correto? E outra observação. Se vocês não quiserem fazer 16 mais 16 mais 16 mais 16, pode simplesmente fazer 16 vezes 4, porque são 4 lados. Fazendo a conta 16 vezes 4, nós vamos obter o mesmo resultado. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 64, do mesmo modo. Aqui também no primeiro exemplo, se eu não quisesse fazer 14 mais 14 mais 14 mais 14, eu simplesmente podia fazer 14 vezes 4, que ia dar também o mesmo resultado, 56, correto? Bom, pessoal, este foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. E, mais do que isso, espero que vocês tenham aprendido. E aguardo vocês na próxima aula. Até mais!